Olá! Este relato que vou contar agora se passou com meu avô, o Sr. Sampaio, que hoje tem 93 anos de idade, mas que na época do acontecimento ele tinha apenas 14 e morava em uma cidade no interior de São Paulo. Ele sempre me contou este acontecimento, sendo que eu o convenci a detalhar bem o fato. Então, o meu avô foi contando para mim, e eu fui escrevendo tudo em um caderno para depois digitar no computador. Bem, e os fatos que contarei daqui para frente é com as palavras do meu avô. Meu nome é Isidoro. Hoje tenho 93 anos de idade e moro em São José do Rio Preto. Quando eu era jovem, eu morava com a minha família no interior de São Paulo, em um sítio próximo à pequena cidade de Mesópolis. O meu pai trabalhava na roça, plantando café e outros produtos agrícolas da época, sendo que eu e os meus irmãos o ajudava nas tarefas do dia a dia, como tratar dos animais que tinham no sítio, como porcos, galinhas e cavalos. Nós também criávamos algumas cabeças de gado, sendo que tínhamos leite puro à vontade, devido às várias vacas leiteiras que haviam por lá. Nosso sítio também vendia leite para ajudar na renda familiar. E naquele tempo não haviam numerosas escolas como hoje em dia. E para estudar, tínhamos que andar a pé por cerca de 8 quilômetros até outro sítio, onde no qual foi construída uma sala de aula, sendo que a professora se deslocava da cidade mais próxima para dar aula para as crianças de nossa região. Era uma vida dura, mas sinto saudades daquela época. Bem, tudo começou quando em uma certa manhã o meu pai encontrou um boi do seu rebanho morto no pasto. Não tinha nenhum sinal de ataque de nenhum animal, só que estranhamente ele não tinha nenhuma gota de sangue. Nada. Mas haviam 2 furos pequenos do lado direito do seu corpo. Furos bem redondos. O meu pai estranhou aquilo, mas não conseguiu descobrir o que era. Mas mesmo assim ficou cismado com aquele fato. E passando uma semana mais ou menos, o meu pai encontrou outro boi morto nas mesmas circunstâncias. O segundo boi, assim como o primeiro, também não tinha sangue em seu corpo e possuía os mesmos tipos de furo que o primeiro. O local onde os bois foram mortos era perto de uma grande mata que tinha na região, sendo praticamente uma floresta. 2 noites após o acontecido, nós acordamos de madrugada com os nossos cachorros latindo bravo, como se houvesse alguém próximo à nossa casa. Então meu pai, já preocupado com a morte dos 2 bois, pegou uma espingarda que tinha em casa e saiu com o lampião para dar uma olhada. A minha mãe não queria que ele fosse, mas ele saiu mesmo assim. Minutos depois, nós escutamos 2 tiros, sendo que em seguida, o meu pai voltou para casa assustado. Então nós perguntamos a ele por que ele havia atirado. E ele, com os olhos arregalados, contou que estava próximo do chiqueiro dos porcos, quando do mato ele escutou um barulho. Então ele iluminou com o lampião, porém não dava para enxergar direito. De repente, ele, olhando meio de longe com a luz do luar, viu no mato próximo uma criatura
de mais ou menos 2,5 metros de altura, andando ereta, de pé. E quando ela se virou para o lado do meu pai, os seus olhos eram vermelhos como se fossem brasas. E foi neste momento que o meu pai atirou e voltou para casa assustado. Perguntamos se ele havia acertado, e ele disse que não sabia, mas que era para nós irmos verificar durante a manhã, porque aquela coisa com certeza não era deste mundo. Nem é preciso dizer que todos nós ficamos morrendo de medo daquilo. Ainda mais vindo do meu pai, que não tinha medo de nada, era alto e muito forte, com um ar de imponência. No dia seguinte, bem cedo, saímos todos para ver se havia alguma marca de sangue ou rastro onde o meu pai disse ter visto a criatura. Olhamos em volta e não encontramos sangue algum. Mas estranhamente, encontramos algumas pegadas altamente incomuns. Era de um tipo de animal de 2 patas com 5 dedos longos, parecendo marcas de algum tipo de lagarto, e iam em direção à mata fechada que tinha próximo ao sítio. Curioso com aquilo que aconteceu, meu pai foi conversar com seu vizinho, o seu Jorge, e logo em seguida o contou o que havia acontecido. O meu pai perguntou se já havia acontecido algo parecido em seu sítio, sendo que o seu Jorge contou que daquela forma não, mas que havia escutado barulhos estranhos à noite próximo à sua casa, como um grunhido, e os cachorros ficaram latindo a noite toda. Foi aí que o meu pai convidou seu Jorge para sair em uma caçada. E assim, eles pretendiam abater aquela criatura que estava rondando as terras. Marcaram para 2 dias depois saírem para caçar a coisa. E eu, muito curioso, quis ir também, pois queria muito saber o que era aquilo. A princípio, o meu pai não queria deixar que eu fosse, mas acabou deixando. Então, no dia marcado, saímos pela manhã. Eu, o meu pai, o meu tio Augusto e o Jorge, o nosso vizinho. E nós 4 fomos atrás daquela estranha criatura. O meu pai levava a sua espingarda. O meu tio e o seu Jorge, cada um deles levava uma garrucha. Fiquei imaginando o que poderíamos encontrar pelo caminho. Adentramos pela floresta atrás de pegadas, mas nada encontramos. Então, quando chegamos à beira de um grande lago que existia na região, o seu Jorge nos chamou para mostrar algumas pegadas. E as pegadas eram diferentes da que haviam encontrado. Porém, eram muito parecidas com aquelas que achamos em nosso sítio. Na mesma noite em que o meu pai avistou e atirou na criatura. E aí, o meu pai disse que a coisa deveria estar por perto. Seguimos então aquelas pegadas estranhas. Mas misteriosamente, após uns 100 metros, elas desaparecem. O meu pai, o meu tio e o seu Jorge ficaram espantados com o desaparecimento das pegadas, pois a terra era macia naquele pedaço da floresta. E ficaram imaginando como as pegadas poderiam sumir daquele jeito. Bem, andamos por mais algumas horas, e nada de encontrar sinais da criatura. E então voltamos para casa.
Chegamos em casa. A minha mãe, já preocupada, nos aguardava ansiosa, perguntando se havíamos achado algo. O meu pai disse que não, mas que iríamos procurar em uma outra hora. Passou-se algum tempo, até que alguns dias depois, o meu pai, muito surpreso, encontrou outro boi morto em sua pastagem. E pelos sinais, havia sido morto do mesmo modo que o anterior. Haviam 2 furos em seu pescoço e nenhuma gota de sangue em seu corpo. O meu pai ficou enfurecido com aquilo e disse que já era demais. Então, chamou seu Jorge novamente e disse que iriam atrás da criatura. E disse também que iriam aquela noite, pois era nesta hora que a coisa atacava. A minha mãe, sabendo daquilo, não quis deixar que ele fosse. Mas como meu pai era teimoso, não adiantou nada e disse que estava resolvido. E que iria resolver aquele problema e que não queria mais ver os seus animais mortos. Então, no início da noite, todos nós nos reunimos e saímos atrás da criatura estranha que estava atacando o nosso gado. E como anteriormente, o meu pai, o seu Jorge e o meu tio levaram as suas armas. O meu pai e o seu Jorge, cada um levava uma tocha, e o meu tio levava um lampião. Adentramos na floresta e ficamos na área mais próxima, pois como aquilo atacava à noite, o meu pai imaginou que não deveria estar tão longe. Andamos mais um pouco, tentando procurar rastros, porém não os encontramos. Isso também devido à escuridão e à pouca iluminação que tínhamos disponível. Chegando em uma clareira, em um determinado ponto da floresta, o meu pai resolveu fazer uma pausa. E assim fizemos uma fogueira. Era por volta de 10 horas da noite. Então ficamos ali conversando um pouco e sempre de olho em volta. Aquela noite era uma noite de lua cheia, mas com algumas nuvens, sendo que a luz do luar iluminava um pouco a escuridão da noite. Acredito que ficamos ali mais ou menos 1h30, proseando, como dizia o meu pai. Encerrado o descanso, voltamos a andar e nos dirigimos em direção ao rio pequeno que cruzava naquela parte da floresta. Então, começamos a procurar mais vestígios, até que em uma certa parte da margem do rio, o meu pai nos chamou e mostrou. Eram as mesmas pegadas que havíamos visto anteriormente, e eram recentes. Então, a criatura deveria estar por perto. Seguimos as pegadas, as quais entravam na floresta. Mas como antes, misteriosamente elas desapareceram. O meu pai ficou bravo com aquilo, pois já era a segunda vez que perdiam as pistas. Então ele resolveu que deveríamos seguir em direção em que as pegadas iam inicialmente. Prosseguimos pela mata por um bom tempo, até que em um determinado local começamos a ouvir uns sons de mato se movendo e de gravetos se quebrando, como se houvesse alguém ou algo se deslocando. Não era tão perto, porém já indicava algo. Seguimos então naquela direção onde havia os ruídos. E quando nos aproximamos, o barulho cessou. Ficamos então observando em volta, procurando pistas de alguma coisa, mas não víamos nada,
a não ser o seu Jorge e o meu tio, que encontraram galhos das árvores quebrado e mato amassado, indicando que alguma coisa esteve ali. O meu pai, então, preparou seu rifle e os outros sacaram as suas garruchas, ficando com mais atenção e cuidado. Nós ficamos alguns minutos naquele local em silêncio, procurando algo ou algum som que chamasse a atenção. Alguns minutos depois, ouvimos um ruído vindo da mata ao longe. Nos dirigimos com cuidado até lá. Nem é preciso dizer que eu já estava suando frio de tanto pavor que sentia naquele momento. Fomos seguindo pela mata por um tipo de trilha bem precária que existia ali, sendo que mais adiante, onde existia mais árvores e a escuridão era maior, aconteceu a cena mais aterrorizante de toda a minha vida, a qual eu não irei esquecer até o meu último dia de vida, mesmo hoje tendo 93 anos de idade. Naquele ponto da mata, do lado direito da trilha, ouvimos um ruído de graveto se quebrando e em seguida um tipo de grunhido. Eu me arrepiei todo. E então ficamos observando e lentamente demos alguns passos com cuidado em direção aos barulhos. E foi quando, olhando para a escuridão da mata, com o auxílio das tochas e lampiões, a apenas alguns metros à frente, foi que vimos aquilo. A criatura tinha os olhos vermelhos, parecendo que estavam acesos. Aquela coisa parecia um tipo de lagarto apoiado em duas pernas. E tinha aproximadamente de 2 a 2,5 metros de altura. O seu corpo parecia como o de um jacaré, só que mais liso. E também era muito pegajoso e úmido. As suas mãos ou patas tinham garras enormes. E os seus dentes eram pontiagudos, parecendo com dentes de tubarão, pontudos e afiados. Quando nos deparamos com a criatura, ela nos encarou e deu um urro tão forte que quase fiquei surdo. O meu pai e os outros ficaram sem ação por alguns segundos. Acredito eu que foi de tanto medo. Eles ficaram paralisados. Aliás, todos nós ficamos. Quando meu pai conseguiu reagir e apontar a espingarda em direção à criatura, aquilo se virou e deu um salto tão grande que parecia que tinha molas nos pés. E em seguida desapareceu na mata. O meu pai, o meu tio e o seu Jorge atiraram várias vezes em direção à criatura, mas com toda certeza eles erraram, pois com a velocidade que aquilo desapareceu, era impossível acertar. Ficamos por algum tempo sem fazer nenhum barulho. E em seguida eu comecei a chorar. É vergonhoso, mas não pude evitar. Então meu pai imediatamente ordenou que voltássemos para casa, pois segundo ele e as suas crenças, aquilo não era deste mundo. Então voltamos rapidamente para casa. Voltamos todo mundo em pânico. A cena foi tão aterrorizante que até o seu Jorge passou o resto da noite em nossa casa, com medo de voltar para o seu sítio, temendo encontrar com aquela criatura pelo caminho. O meu pai contou para minha mãe o que havia acontecido, sendo que ela ficou estarrecida com o relato. E assim,
todos nós comentamos pela região o que havia acontecido, sendo que alguns não acreditavam, e outros tinham as mais diversas teorias, dizendo que poderia ser até o próprio demônio que estava na floresta. Passado algumas semanas, foi encontrado mais um boi morto em nosso pasto. E algum tempo mais tarde, foi a vez de aparecer um boi morto no sítio do seu Jorge. Porém, o meu pai nunca mais quis ir atrás da criatura. Ele só olhava o prejuízo que tinha levado, abaixava a cabeça, balançando de um lado para o outro. Em outras noites, ao longe, ouvíamos um tipo de urro vindo daquela floresta. E ficávamos imaginando que com certeza era aquele ser estranho que estava por lá. Alguns meses depois, não ouvimos mais nada. E então, pararam de surgir animais mortos e barulhos estranhos à noite. Então imaginamos que a criatura foi embora, talvez procurando um outro local para habitar. Mas isso nunca saberemos. O meu pai e o seu Jorge evitaram falar sobre o assunto, e o meu tio fez o mesmo. Bem, eu acredito que fui o mais afetado com tudo aquilo, pois tive pesadelos por vários meses, e tinha pânico até de chegar perto da floresta. Sempre conto essa história para quem quer ouvir, pois foi algo real que aconteceu em minha vida. E eu não posso simplesmente apagar isso da minha mente. Agora, o que era aquela criatura enorme, de olhos vermelhos e corpo de lagarto, eu nunca vou saber. O que eu sei com certeza é que neste mundo existem muitos mistérios, criaturas inexplicáveis e fatos que o homem não pode explicar. E por mais fantástico que seja, tudo isso existe. E pode estar mais perto do que você possa imaginar. Quando meu avô comenta comigo sobre este fato, ele sempre diz: Francisco, nunca duvide plenamente das histórias que as pessoas contam, por mais fantásticas que sejam, pois elas podem ser verdade, como no meu caso. Este relato foi enviado em homenagem ao meu querido avô, o Sr. Sampaio. Obrigado a todos pela atenção. Boa noite.